Hoje leremos capítulo 7 de Jacó. Boa noite, turma. Capítulo 7 de Jacó. Serém nega a Cristo, contende com Jacó, exige um sinal e é perfeito e é ferido por Deus. Todos os profetas falaram sobre Cristo e sua expiação. Os nefitas viveram seus dias como errantes, nascidos em meio às tribulações e odiados pelos lamanitas. Miqueias capítulo 7. Então aconteceu que, passado alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e a declarar-lhes que não haveria Cristo algum. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo, e isto fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações. E sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. E ele era instruído, de modo que tinha perfeito conhecimento da língua do povo. Podia, portanto, usar de muita lisonja e muita eloquência, de acordo com o poder do diabo. Eu tinha esperança de afastar-me da fé, não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério. E também ouvira a voz do Senhor, verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. E aconteceu que ele veio a mim e desta maneira falou-me, dizendo: Irmão Jacó, procurei muito esta oportunidade de falar-te, porque ouvi e também sei que tens andado muito pregando o que chamas de evangelho, ou seja, a doutrina de Cristo. E tu tens desviado muito deste povo, de maneira que pervertem o caminho correto de Deus e não guardam a lei de Moisés, que é o caminho correto, e convertes a lei de Moisés na adoração de um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. E agora eis que eu, Serém, declaro-te que isto é blasfêmia, pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. E desta maneira Serém contendia comigo. Mas eis que o Senhor Deus me derramou na alma o seu espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras, e disse-lhe: Negas o Cristo que virá? E ele disse: Se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu e nem existirá. E disse-lhe eu: Crês nas Escrituras? E ele disse: Sim. E eu disse: Então não as entende, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre este Cristo. Isto não é tudo, foi-me manifestado, porque eu vi e ouvi, e foi-me também manifestado pelo poder do Espírito Santo.
Sei, portanto, que se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. E aconteceu que ele me disse: mostra-me um sinal por esse poder do Espírito Santo, mediante o qual sabes tanto. Quem sou eu para tentar a Deus? A fim de mostrar-te um sinal do que tu sabes ser verdade? Não obstante tu negá-los-á, porque és do diabo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas se Deus te ferir, que seja esse um sinal para ti de que ele tem poder tanto no céu como na terra, e também de que Cristo virá. E seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a minha. E aconteceu que quando eu, Jacó, disse essas palavras, o poder do Senhor desceu sobre ele, de modo que ele caiu por terra. E aconteceu que foi alimentado pelo espaço de muitos dias. E aconteceu que ele disse ao povo: reuni-vos amanhã, porque vou morrer. Portanto, desejo falar ao povo antes de morrer. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu e ele falou-lhe claramente. Negou as coisas que havia ensinado e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. E disse claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo. E falou do inferno e da eternidade e do castigo eterno. E disse: temo haver cometido o pecado imperdoável, porque menti a Deus, pois neguei a Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que minha situação seja terrível, mas a Deus confesso-me. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, nada mais pôde dizer e entregou o Espírito. E a multidão, tendo testemunhado que ele dissera estas coisas, quando estava prestes a entregar o Espírito, ficou muito assombrada, tanto que o poder de Deus desceu sobre eles e foram dominados de modo que caíram por terra. Ora, isso agradou a mim, Jacó, pois havia-o pedido a meu pai, que estava no céu. Ele ouvira, pois, o meu clamor, e respondera à minha oração. E aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo. E eles examinaram as Escrituras e não mais deram vida às palavras deste homem iníquo. E aconteceu que muitos meios foram imaginados para regenerar os lamanitas e reconduzi-los ao conhecimento da verdade, mas tudo foi em vão, pois eles deleitavam-se em guerras e derramamento de sangue, e tinham ódio eterno contra nós, seus irmãos, e procuravam continuamente destruir-nos com o poder de suas armas. Portanto, o povo de Néfis se fortaleceu contra eles com suas armas e com todo o seu poder, confiando no Deus e rocha de sua salvação. Portanto, se tornaram até aquele momento vencedores de seus inimigos. E aconteceu que eu, Jacó, comecei a envelhecer, e como o registro desse povo está sendo escrito nas outras placas de Nefe, termino, portanto, este registro, declarando que escrevi segundo o melhor do meu conhecimento, dizendo que o tempo passou para nós e nossa vida também passou, como se fosse um sonho, sendo nós um povo solitário e solene, errante, expulso de Jerusalém, nascido em meio às tribulações no deserto e odiado por nossos irmãos, o que causou guerras e contendas. Assim, lamentamos-nos até o fim de nossos dias. E eu, Jacó, vi que logo deveria baixar à sepultura. Portanto, disse a meu filho Enos: toma essas placas e transmiti-lhes as coisas que meu irmão Nefe me ordenara. E Enos prometeu obediência às ordens. E termino meu registro nessas placas, tendo escrito pouco. E despeço-me do leitor, esperando de que muitos dos meus irmãos possam ler minhas palavras. Irmãos, adeus. E assim terminamos Jacó. E amanhã entraremos e leremos o livro de Enos. Obrigada por quem me acompanhou nessa noite. Estive um pouco atrasada, mas estou aqui. Beijo para quem fica.